Glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos. É momento de meditar, é momento de orar, é momento de nos aproximar cada vez mais do Senhor, porque perto está Ele. O Senhor está perto de todo aquele que teme, que o busca e continua confiando nele. A paz seja contigo, a paz seja convosco, povo de Deus. E antes da oração, eu tenho uma pergunta a fazer e algumas colocações breves, claras, bem sucintas, bem direta. A pergunta é: deserto. O que você entende por deserto? Você já passou por um deserto? Você está em um deserto? Porque todos nós, criaturas, todos nós, os filhos de Deus, filhas, este povo que Deus criou para louvor da sua glória, todos nós passamos por desertos. E quando nós falamos em desertos, muitas vezes fica difícil de se entender por conta dos propósitos para os quais Deus nos submete ou permite que a gente passe. Aí as coisas dificultam cada vez mais e, como muitos percebem, vai de mal a pior. Mas o deserto, eu já devo informar-lhe que não é terror, não é lugar de terror, de permanecer, de viver com amarguras. Não, o deserto é um local que o Senhor muitas das vezes, como disse, permite ou nos submete para nos capacitar para as coisas gloriosas que Ele preparou para nós. Então, meu amigo, minha amiga, neste momento eu quero trazer aqui uma reflexão breve sobre este assunto. Primeiro, o deserto ensina. Você há de convir comigo que nós aprendemos, na maioria das vezes, no aperto. Diga-se de passagem, uma pessoa, seja ali no início do estudo, seja no prezinho, seja na faculdade, uma pessoa, se não for apertada, ela não aprende. Ela pode decorar, ela pode fazer um monte de coisa e até dizer que é formada, mas aprender mesmo é no aperto. Então, pega aí, o deserto ensina. E o que o deserto ensina? O deserto ensina a pensar. Sim, é um espaço divino de organização, onde o Senhor nos submete para aprender a pensar. Vai pegando aí, porque a mensagem é de Deus. É Deus que traz a mim, a você e a todos nós que dedicamos as nossas vidas a acreditar naquele que tem poder para resolver os problemas. O deserto nos ensina a pensar, nos ensina a planejar, sim, relacionamento e comunicação. É no deserto que a gente aprende, eu que o diga. O deserto ensina a estabelecer metas, organizar, formar uma unidade. O deserto também nos ensina a fixar datas, limites, estar sempre atento para buscar segurança. Quando nós estabelecemos datas, limites, nós estamos nos assegurando ou nos tornando seguros. Uma campanha de 7 dias é uma data limite. Uma campanha de 21 dias, 52 dias, eu faço sempre, 40 dias é data limite. Então o deserto nos ensina a fixar também essas datas para a gente poder adquirir segurança para tomar decisões sábias. O deserto também ajuda a gente a realizar os objetivos. No deserto, porque nós não temos para onde correr, nós estamos passando pelo deserto. Muitas pessoas correm, acaba caindo na boca de leão errado, né? Nós temos que ser conduzidos pelo leão da tribo de Judá, não cair na boca dele. E quando nós estamos no deserto, como Daniel, mesmo que nos joga na cova dos leões errados, eles não conseguem se alimentar. Sim ou não? Então o deserto ajuda a realizar objetivos, ajuda a atingir os alvos. É por esse motivo que eu não posso parar, porque eu tenho alvos a atingir, eu tenho objetivos a realizar.
E a sétima classificação que a gente colocou aí nesse estudo, combatendo o bom combate, o deserto traz respostas. A 7 é cumprir. O deserto nos ensina, nos força a cumprir os propósitos que o Senhor nos colocou aqui nessa terra para cumprir. Então, baseando-me na palavra, eu gosto muito de examinar as Escrituras, e o Salmo 18, versículo 1 e 3, ele vai nos dizer: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Salmo 18, versículos 1 a 3. Se você tiver aí um interesse, um tempinho aí para meditar nesse salmo todinho, você vai ver a história de alguém que não fugiu do deserto, mas permaneceu no deserto, aprendendo a pensar, planejar, estabelecer metas, fixar datas limites, a realizar objetivos, atingir os seus alvos e cumprir os propósitos para os quais Deus colocou ele na terra. Foi Davi. Deus colocou este salmo. Você vai encontrar essa mensagem tanto no Salmo 18 quanto também em Crônicas, o mesmo, na íntegra, e nós precisamos entender estas situações. Então, para que nós possamos estar recebendo hoje essas informações para a nossa prática, pense comigo, o que nós aprendemos aqui, o que eu aprendo aqui, que o primeiro degrau a descer é o degrau da reverência. Não fugir, mas reverenciar, glorificar. É preciso descer e reconhecer que só o Senhor é capaz de ajudar nas situações que nós estivermos enfrentando, nas situações que estiver atrapalhando, nas circunstâncias contraditórias. Só o Senhor pode ajudar. Em qualquer momento de tormento, de tribulação, em qualquer deserto, só o Senhor pode ajudar, porque quem busca refúgio ou socorro de outras formas, acaba resolvendo certos problemas e adquirindo outros até piores ou maiores. Então é necessário entender que o primeiro degrau é descer, é se humilhar e buscar o Senhor. O segundo degrau é o passo da confissão. Você veja neste salmo que nós lemos, a confissão primeiro, confissão da adoração, da gratidão, da confiança, da certeza que Deus pode resolver. Esse é o momento de abrir mais e mais o coração, falar tudo que estiver causando medo, sim, falar tudo. Olha, Senhor, o meu estado, tudo que estiver causando rancor, amargura, ou até mesmo provocando a pecar. Tudo, dúvida é um pecado terrível que atrapalha as bênçãos chegar. Tudo que estiver impedindo, nós devemos confessar, nos entregar mesmo. E a terceira ação na oração, ela deve ser pedir ajuda, pedir socorro, pedir ao Senhor, não simplesmente para tirar do deserto, mas nos dar força para nos submeter o tempo que for necessário para sair desse deserto com a vitória. Pegou aí? Então eu quero dizer a você que esses 3 pontos aqui, o descer, confessar, orar, suplicando ajuda, nos motiva a praticar o quarto. E qual é o quarto? Sem precisar seguir essas ordens cronológicas, o quarto é pedir para que o Senhor mostre qual é a vontade dele com relação ao que ele nos submeteu, com relação ao processo, ao deserto que estamos passando. Então, como nós falamos aqui, a classificação: pensar, planejar, estabelecer metas, fixar datas limites, realizar objetivos, atingir os alvos e cumprir os propósitos do Senhor. Nós podemos entender agora nesses 4 pontos aqui mencionados que o descer, o confessar, o pedir ajuda, suplicar e nos colocar à disposição do Senhor para entender aquilo que Ele realmente quer que a gente faz, isso é fundamental para nós sairmos do deserto com a vitória garantida. Lembra da pergunta?
Deserto, o que significa? Aí está a mensagem que o Senhor me deu, que o Senhor me fez saber durante o deserto. Passei tempo sim, aí está a revelação. E para nós encerrarmos aqui esta singela explanação, essa interpretação aqui, nós vamos ver no livro de Isaías 45 algo muito interessante, do versículo 1 ao 7, aonde o Senhor disse por intermédio da boca do profeta Isaías. Ele escreveu: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas e riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja só que mensagem. É fácil demais a gente ouvir essa mensagem aí numa plateia, né? O pregador apontando e a gente recebendo e a gente dizendo: olha que maravilha, Deus revelou a palavra, Ele me toma pela mão e tal. Mas às vezes é um pouquinho difícil a gente entender essas colocações, sentenças aqui no final, para que todos saibam que Ele é Deus, para que todos saibam que não há outro além dEle. É por esse motivo que Ele nos submete aos desertos, para nos mostrar que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é porque nós queremos ou merecemos, mas é porque nós somos escolhidos dEle para testemunhar que Ele é o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra. É por esse motivo, ou foi por esse motivo, que Davi, ele expressa lá no Salmo 18, essa grandeza: eu te amo, ó Deus, rocha minha, meu socorro, porque ele está confessando, testemunhando e ao mesmo tempo mostrando para nós que nós devemos agir igual ou semelhante, para que nós possamos receber a nossa vitória. Então eu sugiro a você, meu amigo, minha amiga, que você medite nessas passagens, mas nos seus contextos, na íntegra, analisando passo a passo, porque tudo tem um propósito. E lamentavelmente muitos crentes aprenderam porque ensinaram assim, e buscar e orar e receber fogo, e isso e aquilo, receber chave e passar pela porta, mas esquece desses detalhes que tem um propósito. Resumindo, traduzindo e concluindo, há um propósito por trás de cada situação. A própria palavra nos garante: há um tempo determinado embaixo desse céu, em cima dessa terra, há um tempo determinado e um propósito para cada coisa. Então pega aí, se você está passando por um deserto ou qualquer situação, tem um propósito, e eu devo lhe informar que o primeiro propósito é para que o nome do Senhor seja glorificado, e em seguida para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa. Pegou aí? Então não tem muito o que falar mais. Seja abençoado, seja abençoada em o nome do Senhor Jesus na situação que você está vivendo. E se você desejar conhecer melhor nossos trabalhos, nós temos apostilas, nós temos aqui tudo escrito que nós falamos aqui. É só você acessar aí o nosso canal no YouTube, a Midvision Link. Você vai encontrar também no nosso site alguns materiais, alguns livros que esclarecem, porque o que eu fiz durante a minha experiência com Deus, o que eu fiz foi anotar, foi compilar, foi escrever tudo
desde o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu leio, interpreto, entendo, eu escrevo algum material que eu recebo, entre também alguns seminários de batalha espiritual, para que a gente possa entrar na guerra com a certeza da vitória. Pega a sua aí em nome de Jesus e se entregue ao Senhor, conforme nós mencionamos antes aqui. Se entregue ao Senhor, desça, confesse, peça ajuda e procure entender o porquê está passando, que o Senhor há de te revelar, que você está aprendendo a pensar, planejar, estabelecer metas, fixar datas, limites, a realizar objetivos, atingir os seus alvos e cumprir os propósitos dele, do Senhor. E só para finalizar, para encerrar definitivamente, saiba de uma coisa: é muito importante estabelecer essas datas, limites e lutar para realizar os objetivos e atingir os alvos. Um grande problema em nós, eu passei muitas das vezes dessa situação, um grande problema em nós é a mudança. A gente muda sem conquistar, às vezes muda sem terminar, começa um projeto, outro projeto, planeja e vai ficando tudo. Houve um momento na minha vida que eu disse: Senhor, e agora? O que fazer, Senhor? E o Senhor me disse: ô meu servo, eu não te dei tudo isso para ir para o lixo, não. Pegou aí? O Senhor não te deu tudo isso para ir para o lixo, não. O Senhor te deu tudo isso para você glorificar o nome dEle e ser bem-sucedido em sua vida com Cristo, porque Jesus é bom e Jesus é bom. Sendo assim, orar, agradecer, glorificar, exaltar. Sempre me lembro nessas mensagens do Salmo 103, bendizer ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou por mais uma vez estar aqui. Senhor, é certo que nós precisamos de cura em nosso físico, cura na matéria, cura nas regiões, ó Deus, que estão afetadas, inclusive financeira. Precisamos de cura na alma, cura no espírito, cura no corpo em geral, na mente, Senhor, principalmente, que é tão bombardeada. E neste momento nós estamos diante da Tua palavra e conforme, Pai de amor, Deus santo, justo e bondoso, conforme o salmista disse: façam minhas estas palavras, eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. O Senhor é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta e segura. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo e ficarei sempre livre dos meus inimigos, porque cordéis da morte tentaram me laçar, me amarrar, mas o Senhor me levantou, o Senhor me libertou e o Senhor me deu a graça de passar pelos desertos, confiando em Ti. E aqui estou, meu Deus, para continuar. E como o Senhor falou a Isaías, o Senhor também falou a mim e estas pessoas que oram comigo, que o Senhor nos toma pela mão direita. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas das vezes ficamos só julgando, ao invés de analisar o que está acontecendo no deserto, ao invés de tomar conhecimento destes algo tão importante e valoroso que o Senhor nos passa agora. Muitas vezes nós ficamos criticando, julgando os outros, meu Deus, e nós sabemos que o próprio Ciro não era um homem perfeito. Senhor, não sabemos qual que era realmente o caráter dele como homem, mas sabemos que ele não era perfeito, era pecador. Mas o Senhor manda essa palavra, Senhor, para nós como mandara a ele. O Senhor nos diz que toma-nos pela mão direita. O Senhor nos diz, meu Pai, que é para abater a soberba, a arrogância. Então começa a partir de nós, a partir de mim. Perdoa, Senhor, e elimina toda soberba, toda presunção, todo orgulho, toda altivez, todo egoísmo que às vezes nos atrapalha como crentes. Cada
cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer fazer só para si, e nós sabemos que estamos aqui para fazer para ti, e nós vamos fazer para ti se ajudarmos aos outros. Então, Senhor, o Senhor liberou essa palavra para esta pessoa que está tomando pela mão direita, e o Senhor confirma qual é o propósito, para que tu sejas conhecido como Deus, Rei, soberano e Senhor, como tu és, ó Deus de Israel. O Senhor confirma que é o Senhor, e nós cremos, e o Senhor diz que em nenhum momento vai nos abandonar, porque o Senhor é aquele que cria a luz, o Senhor é aquele que forma as trevas, o Senhor é aquele que traz a paz, mas também traz as perturbações. Então levante-se do teu alto e sublime trono para dar, Senhor, fim a estas guerras, a estes conflitos espirituais, nessa mente, neste coração, neste corpo, em qualquer área da vida dessa pessoa que crê em ti agora, e confirma, Senhor, qual é o teu propósito no ministério dela, na casa dela, na família dela, no negócio dela, no trabalho dela. Confirma qual é o teu propósito, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E quanto a mim, faça-se a tua vontade até o fim, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, e te agradeço. Senhor meu Deus, peço também por cura. Libera, Senhor, o poder curador nesta hora. Peço por libertação. Libera, Senhor, o poder libertador nesta hora, em nome de Jesus. Peço, Senhor, provisão. Libera, Senhor, a provisão necessária que esta pessoa está aguardando, em o nome do Senhor Jesus. E peço, Senhor, fortalecimento para que nós possamos, como filhos, estas mulheres como filhas, celebrar a dignidade em ti, porque o maligno está debochando, dizendo que os crentes estão fracassados. O maligno está, inclusive, Senhor, debochando do teu nome, e nós sabemos que o Senhor é Deus, está permitindo tudo para ser glorificado. Então olha agora, eu te suplico, para todos aqueles que em ti confia, que ora, e libera, meu Deus, libera o que essa pessoa precisa para sair desse deserto e caminhar testemunhando para a honra e glória do teu Filho Jesus, porque é em nome dele que eu oro, na presença do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que é necessário a gente procurar ver Deus. Aí você pergunta, ver Deus? Ninguém pode ver Deus. Não pode mesmo. Mas quando eu falo ver Deus, é enxergar os propósitos para os quais Ele te colocou aqui. Ele nos colocou aqui para cumprir, e ninguém consegue ver esses propósitos sem a santidade. Santidade não é capa, santidade não é uso e costume, santidade é reverência, santidade é um tempo específico e especial na presença do Senhor, em qualquer situação, seja no deserto, seja na caverna, seja no cativeiro, em qualquer lugar. Nós precisamos estar na presença do Senhor, glorificando, e assim a vitória acontece em o nome do Senhor Jesus. Oh glória, sejam muito bem-vindos. Eu sou servo do Deus Altíssimo, Paulo Francisco, pastor e apóstolo a serviço da volta de Cristo, sempre afirmando isto: Jesus é bom e Jesus é bom. Aqui é sem parar. Recebeu a mensagem? Então continua glorificando. Na certa, o Senhor vai te tirar do lugar que você não quer ficar, no tempo dele, com a vitória garantida, porque só o Senhor é Deus. Deus seja louvado pela sua vida, que está orando conosco e confiando. Não esqueça, se você sentir de rever novamente a mensagem, é só entrar em contato conosco pelo nosso telefone DDD 11 943 24 8834. DDD 11 943 24 8834. Cumprir os propósitos de Deus é tudo o que Ele espera de nós para liberar o que nos pertence. Veja quantas vezes eu repeti, porque o que é bom se repete. E sabe aonde estão as repetições? Do Gênesis ao Apocalipse. O deserto traz respostas. Oh glória! Eu volto na sequência. Que o Senhor volte o seu rosto para ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça, paz e luz, para você continuar e não permanecer no deserto. Oh glória!